O conto ou The Tale é uma produção da HBO que já abre a sua narrativa com uma tela inicial se anunciando como uma investigação pessoal da sua diretora, no caso a Jennifer Fox, em relação ao seu próprio passado. Então, ao assumir essa postura realmente mais pessoal e realmente mais autobiográfica, o filme já desperta interesse e principalmente pela maneira complexa, madura, ambígua, multifacetada através da qual a cineasta consegue fazer as questões que ela quer fazer a si mesma em relação a eventos tão marcantes do seu passado e que ajudaram de certa forma, para o bem ou para o mal, a definir o ser humano no qual ela se transformou. A primeira coisa que o filme reconhece, entende e que nos gera empatia pela protagonista e também um interesse intelectual e um interesse emocional também pelos seus dramas é a questão óbvia, claro, de que as nossas memórias são subjetivas e mudam, são mutáveis ao longo do tempo, à medida que a vida passa. Então, logo no começo do filme, por exemplo, a diretora faz algo que ela também é roteirista do filme, muito legal, que é começar a contar a história através dela mesma aos 15 anos de idade. Então a gente começa a se alternar entre ela agora, a versão dela mais nova, até que determinado personagem a lembra de que aquilo não aconteceu quando ela tinha 15 anos, aconteceu quando ela tinha 13. E aí, imediatamente, o filme muda a atriz e a gente começa a ver os mesmos eventos através da visão de uma menina de 13 anos. E naquela fase da adolescência, em que as coisas mudam muito rápido, faz muita diferença você ter 13 anos ou 15 anos, na maneira com que você lê o mundo ao seu redor, na maneira com que você interpreta a si mesma, na maneira com que você lida com as outras pessoas. Então, tudo começa a ganhar uma nova conotação e o filme é muito bem sucedido na escolha da atriz, porque a atriz que assume o papel da versão mais nova da protagonista, a partir do momento que a gente sabe que ela tinha 13 anos quando aquilo aconteceu, que é uma menina chamada Isabel Neles, eu acho que é assim que pronuncia o nome dela, ela tem realmente aquela cara do adolescente quando tá naquela fase de que não é mais 100% infantil, mas ao mesmo tempo não tem traço nenhum de moça, de adolescente. É um híbrido ali, uma realmente menina na puberdade. E isso vai ser importante não só para a gente se colocar na pele da protagonista em relação às dúvidas, à confusão que ela tem na cabeça em relação ao que aconteceu de fato e também aos sentimentos que ela tem em relação ao que aconteceu, como também salientar o horror de algumas cenas que a gente vai ver mais adiante e realmente da crueldade do que acontece com ela. O filme, como eu falei, ele faz esse bate-bola, ele vai e volta no tempo. A gente às vezes revê a mesma cena reinterpretada e às vezes o filme também quebra a quarta parede em relação aos personagens de fazê-los falar com a gente. Então, alguém tá ali participando da cena, olha pra câmera, faz um comentário e o que é mais legal e que é uma estratégia narrativa da diretora Jennifer Fox que funciona muito bem aqui, os personagens conversam entre si e muitas vezes o mesmo personagem, em momentos diferentes da vida, conversam um com o outro. E isso é muito instigante, muito interessante, porque o filme realmente trabalha essa questão de nós sermos pessoas diferentes, em momentos diferentes da nossa vida. Quem não olha para trás e se enxerga aos 13 anos, depois aos 15, depois aos 20, depois aos 25 e consegue identificar que são pessoas diferentes, com objetivos diferentes, com visões diferentes de mundo. E isso acontece no filme justamente para nos ajudar a entender o processo psicológico e o processo emocional pelo qual a personagem da Laura Dern passou ao longo da vida, ao longo dos últimos 48 anos, para realmente interpretar, entender essas transições entre uma linha do tempo e outra, ou entre um personagem e outro. São feitos de maneira elegante, muitas vezes um pouco óbvia, mas que funcionam, que deixam o filme realmente orgânico, As cenas são muito conectadas. Às vezes tem um personagem dirigindo lá nos anos 70 e aí uma sobreposição de imagens coloca uma outra personagem já no tempo presente, também dirigindo, mais ou menos no mesmo posicionamento do quadro, em um raccord sutil que impede que a gente fique naquele negócio corta pra lá, corta pra cá, corta pra frente, corta pra trás e que a gente
fique saindo da narrativa. A gente entra na narrativa e essa experiência imersiva é muito orgânica. A gente realmente consegue entrar no filme, apesar dessas quebras da quarta parede, que normalmente tem um efeito de tirar a gente da imersão diegética, mas que aqui favorecem esse bate-boca, esse debate entre as diferentes versões da protagonista que a gente conhece e também entre as diferentes versões dos outros personagens. A estrutura toda do filme se baseia num conto que a protagonista, vivida pela Laura Dern, escreveu lá atrás na época do colégio, realmente contando sobre as coisas que aconteceram. Esse conto é encontrado pela mãe dela, que é vivida por ninguém menos que a Ellen Burstyn, que tá sensacional como sempre. E esse é outro ponto muito legal do filme, é uma sacada realmente de uma realizadora muito inteligente e muito consciente em relação às suas próprias questões. Porque quando a Laura Dern vai ler o próprio conto que ela escreveu 35 anos atrás, ela realmente também precisa passar por um processo de interpretar o que ela estava sentindo naquele momento e como ela estava enxergando as coisas naquele momento. Então não só as nossas memórias que estão guardadas na nossa cabeça são subjetivas e traiçoeiras, elas fazem a gente acreditar que a gente estava apaixonado quando nós na verdade estávamos sendo explorados, como que é o que acontece com a protagonista, porque nós ainda temos em nós resquícios do que nós sentimos na época, como também a literatura, como também a escrita, como também a produção criativa, quanto também a arte. Ou seja, esse filme também não é um filme que pode ser tido como canônico. Você não pode confiar 100% ipsis literis no que está no filme, assim como ela não consegue confiar e não pode confiar 100% no que está no conto que ela escreveu na sexta, sétima série, porque quando a gente escreve, quando a gente produz, quando a gente se manifesta artisticamente, o resultado dessa manifestação artística também saiu passando pelo filtro das nossas próprias subjetividades, da nossa própria visão de mundo, dos nossos próprios sentimentos, da nossa própria psicologia, que depende da nossa idade, depende de vários fatores internos e externos. Então, no final das contas, o que a Jennifer Fox está fazendo é pegar as cartas que ela escreveu naquela época, comparar com como ela lembra de se sentir quando as coisas estavam acontecendo, com aquilo que ela sente hoje sobre aqueles eventos, qual a visão que ela tem daqueles personagens que estavam envolvidos naquela questão, e tentar botar todas essas versões dela mesma em confronto, em diálogo, às vezes, como eu falei, até diálogos literais no caso do filme, para tentar extrair dali a verdade que, no caso de eventos tão marcantes para a construção de personalidade e da vida e da identidade de alguém, normalmente não é, ou quase nunca é, uma verdade absoluta, uma verdade filtrada pelos filtros emocionais, mentais de cada pessoa, dentro daquele momento, dentro da idade que ela tem hoje. Então o resultado disso, o filme, é uma análise, uma regressão da diretora em busca de entender um pouquinho melhor quem ela é. E é claro que a Laura Dern, como atriz maravilhosa que é, ela consegue ter muita sensibilidade na maneira com que ela transmite esses conflitos, essas dúvidas, esses questionamentos, a confusão mesmo dessa mulher, para tentar olhar para a vida que ela tem hoje e avaliar quais são os resultados bons e ruins que nasceram daqueles eventos que ela viveu na infância e no começo da adolescência. Não, claro, que algo bom tenha acontecido lá, mas na verdade o que ela aprendeu, o que ela conseguiu fazer de positivo para a vida dela a partir daqueles acontecimentos ao longo dessas últimas 3 décadas, e quais são as cicatrizes que ainda estão abertas e principalmente o que ela pode fazer hoje para, se não curá-las, pelo menos tentar criar ou começar a criar alguma cicatriz. Se você tem HBO, assista o filme, vem aqui escrever o que você acha sobre o filme, vamos conversar, eu quero ouvir o que você tem a dizer, o que você achou do filme. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, curte esse vídeo, compartilha, divulga para os amigos, clica ali em cima no sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo, e é isso.